Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aqui é o podcast Digitaliza, esse portal de acesso a muito conteúdo de qualidade sobre tecnologia e inovação que com certeza vai servir para você usar no seu dia a dia, para você empreender, no seu departamento, enfim, para você se conectar com esse novo jeito de pensar, essa nova cultura, novos métodos de gestão e também o que tem disponível no mercado de tecnologia aí para te ajudar. E nesse episódio a gente vai falar pela primeira vez daquele grupo que vem revolucionando um departamento muito específico, uma área muito específica, que é o direito, os jurídicos das empresas, ou mesmo para você usufruir desses serviços jurídicos agora com muito mais acesso e com muito mais democratização desses serviços. Então, estou aqui com o Paulo. Paulo, obrigado aqui pela sua presença. Eu que agradeço, Vitor. Cara, O Paulo é um prazer estar aqui. Imagina, o prazer é nosso. Eu estava para falar com vocês há um bom tempo. Vocês são um exemplo aí de Lawtech, que são essas empresas de tecnologia aplicada ao direito. Mas antes de mais nada, faz uma apresentação tua e também da Social Law, mas faz esse histórico teu aí que eu acho que é bastante interessante. Beleza. Eu sou Paulo Guedes, CTO da Social Law. Eu tenho uma trajetória interessante no mundo de tecnologia. Eu sempre fui um cara mais introvertido, assim. Só que muita gente confunde introvertido com antissocial, tímido. E não é isso. A questão é, pessoas introvertidas, elas têm um consumo de bateria social maior. Então, elas acabam preferindo estar mais na própria companhia, ficando mais tranquilo e sendo mais seletivo com as pessoas que elas socializam, justamente por causa desse consumo. Então, eu vi isso num artigo do Futuro das Coisas, um site bem interessante, que se baseou num artigo do The New York Times também. Então, eu achei super interessante isso e achei interessante de ressaltar, porque eu sou um cara mais introvertido, então eu acabei entrando no mundo do computador, da tecnologia. Eu ficava mais em casa, eu amava a aula de informática, era assim, a aula preferida da escola, e eu ficava a maior parte do meu tempo no computador, socializando, tendo contato, entendendo mais como é que aquilo funciona, tendo meus momentos de lazer também. Então, acabou que também meu irmão, ele entendia muito de tecnologia, tipo, muito, muito mesmo. Ele sempre foi, ele tem TDAH, ele é mais acelerado, assim, e é super inteligente. O cara, nunca vi um cara tão inteligente. E ele me motivou muito a entrar nesse mundo. Ele, tipo assim, me dava insights, falava do futuro, já entendia já que isso ia acontecer, que a gente ia estar agora nesse mundo, assim, todo tecnológico, com inteligência artificial, que a inteligência artificial vai fazer muitas coisas que o ser humano hoje em dia faz. E eu entrei nesse mundo, trabalhando, desenvolvendo sites, desenvolvendo aplicativos web, mobile. E eu trabalhava e, tipo assim, eu devo muito isso ao meu irmão, ao incentivo dele. É uma coisa, assim, que a gente tem que valorizar, sabe? A gente tem que valorizar as pessoas que estão do nosso lado, que incentivam a gente a seguir por um caminho que, hoje em dia, nossa, eu sou muito, muito grato por isso, porque eu amo o que eu faço, eu amo ser empreendedor, trabalhar com tecnologia, para mim é uma realização. Então, eu sou muito grato pelo meu irmão nisso. E eu segui por esse caminho e eu tinha alguns trabalhos, freelance, só que aí meu irmão me chamou para trabalhar numa empresa que ele fundou, junto com a sócia, Fernanda Machado. Ele fundou essa empresa, que tem um caminho, assim, uma ideia parecida com a empresa que a gente tem hoje. A M2, ele me chamou para trabalhar como desenvolvedor lá, desenvolvendo sites e futuramente aplicativos, só que no caso a gente criou outra empresa, que hoje em dia é a sócia, e eu trabalhava como desenvolvedor e, cara, eu aprendi muito na prática. Eu digo assim, com certeza, que tipo assim,
tem muita parte de teoria que você tem que aprender, mas a prática é a parte crucial que você, tipo assim, você tem aquela exigência do trabalho, aquilo que você precisa, às vezes você não entende completamente o que é que você precisa fazer, você tem que aprender aquilo mesmo. E você aprende muita coisa, mas muita coisa, fazendo aquilo na prática, fazendo as exigências do cliente, do que o cliente vai gostar, o que o cliente não vai gostar. Tudo isso é muito engrandecedor para a pessoa. E então eu, assim, segui com meu irmão, eu fui tomando cada vez mais as rédeas da tecnologia da empresa e me aperfeiçoando em tecnologias diferentes. Assim, fui abrangendo minha área para hoje em dia ser o CTO da Sócio, no caso. Eu tive que aprender muita coisa. E aí, com a M2, a gente tinha o direcionamento de justamente deixar o jurídico mais acessível, de deixar o jurídico mais automatizado, mais rápido e mais barato, principalmente. Porque hoje em dia a questão é assim, as pessoas precisam se conscientizar da necessidade do jurídico. O jurídico é uma coisa que é um investimento para você. Se você não entende isso de início, no futuro o seu negócio pode ter um problema, um gasto a mais pro bolso da empresa, dá dor de cabeça, que assim, a Apple passa por isso hoje em dia com o registro do iPhone aqui no Brasil. Várias outras empresas passam por problemas que, tipo assim, se elas soubessem antes que aquilo era essencial para o crescimento da empresa, era uma coisa, assim, que não tinha nem cogitação não fazer. Então, acho que a conscientização da necessidade do jurídico é uma coisa muito importante, que muitas empresas hoje pequenas não pagam, porque é caro. É caro, o serviço jurídico é caro, é trabalhoso para o advogado. Então, a gente surgiu dessa premissa, a gente surgiu da premissa de que as pessoas, elas precisam de jurídico e a gente quer ter um jurídico mais barato. Como é que a gente deixa o jurídico mais barato? Automatizando esses processos, entendendo os dados, analisando esses dados, tendo a maior quantidade e automatizando todos os processos para no final, cara, ser o preço menor possível. Então, assim, na realidade, todas as áreas seguem por esse caminho, né? A gente não consegue chegar a isso de uma hora para outra. Agora tem inteligência artificial, tem o Bard, o ChatGPT, e aí a gente, nossa, agora todo mundo perdeu o emprego. Não é assim. Mas começa, as funcionalidades vão chegando e as pessoas vão usando e aliando isso ao trabalho delas. Então, assim, eu acredito muito nisso para o jurídico, para todas as áreas. E eu acho isso, assim, que é o norte da nossa empresa, entendeu? A gente quer automatizar isso para democratizar o jurídico. Você falou vários pontos muito interessantes, né? Mas eu vou tentar colocar numa caixa que a gente do ecossistema percebe, e dentro das empresas também, né? As maiores tech, especialmente. Muito embora a gente tenha uma área de tecnologia bem desenvolvida nessas empresas, vamos pegar um unicórnio, uma empresa grande que vale mais de $1 bilhão. Tem uma área de tech muito bem desenvolvida e as outras áreas ainda pelotando, ou seja, usando as ferramentas tal, de antes, ou seja, de outros tempos, né? Então você vai ver o financeiro com uma planilha de Excel, o jurídico acompanhando ainda de maneira arcaica um processo e tal. E aí a gente está numa fase agora que a gente já tem um cenário de empresas nativas digitais já consolidadas, que essas áreas passem a sofrer certa pressão interna para utilizarem também essas ferramentas. Só que aí tem um conflito interno, né? Que bom, a gente vai consumir uma ferramenta ou vai pedir para a tech daqui desenvolver? Geralmente a galera opta por, vamos pedir para desenvolver. Só que o cara já tá até as tampas, assim, de tempo,
ele tá focado no produto da empresa, né? Uhum. Ele não tá lá para servir as outras áreas necessariamente. E aí que começa-se a buscar o que tem de solução boa no mercado, né? O que eu sei do jurídico, mesmo dessas empresas, eu estou citando essas empresas que é o que a gente tem muito mais acesso, a gente é árvore dentro dessa floresta, então a gente é um atuante e tal. Que a primeira onda dentro desses jurídicos foi: sabia que existe uma forma de fazer jurimetria? Aí por que a galera foi para jurimetria? Que é você analisar os casos, ver quantos casos estão para A, quantos casos estão para B, por exemplo. Porque já era alguma coisa trivial lá, pesquisa de jurisprudência, de julgados anteriores, né? Uhum. Aí veio uma segunda ondinha, tudo ondinha, porque jurimetria antes era muito difícil de fazer, você tinha que fazer, você pesquisava no Jus Brasil, antes do Jus Brasil, você pesquisava nos livros, mas hoje jurimetria você já consegue utilizar algumas ferramentas que, né, fazem a raspagem, o mapeamento de palavra-chave, uma porrada de tribunal. Mas é uma ondinha. Aí teve uma outra ondinha, que foi do Visual Law, que foi assim, os meus contratos estão muito difíceis de ler e tudo mais, então vamos botar uns elementos visuais e tudo mais, bibi. Então teve essa outra ondinha, mas nada muito significativo do ponto de vista geral do departamento, né? Uhum. E a gente sabe que muita coisa vem surgindo, então até profissionais dentro do jurídico que antes não existiam, como Legal Ops, que é uma coisa que lá fora se fala muito, aqui ainda é extremamente incipiente, ninguém sabe o que isso faz. Da mesma forma que People Analytics, dentro do RH também, pouca gente sabe o que é, mas são áreas que vêm surgindo. Bom, dito isso, queria entender um pouco melhor, assim, a ferramenta de vocês, ela serve para qualquer pessoa física que tem uma demanda, para qualquer tipo de departamento jurídico, e quais são os serviços ali que eu consigo ter? Por exemplo, eu estou com uma demanda de um contrato, eu preciso fazer um contrato. Na prática, como funciona? Eu entro na plataforma, eu peço, quem que está fazendo esse contrato? Eu tenho que acompanhar um processo. Ao invés de eu entrar no site do tribunal, eu já consigo rastrear, que nem eu rastreio, sei lá, uma encomenda que eu faço no Mercado Livre. Foi despachado, tá nessa fase, tá na outra fase, tal, tal, tal. Na prática, exemplifica, desenha aqui pra gente, assim, para quem que é e quais são os serviços que eu posso ter na Social Law. Tá. A Soci, ela atende mais PMS. Ela é focada para PMS. Só que uma pessoa física pode solicitar um serviço pela plataforma. Isso não impede em nada. Mas o nosso foco é para empresas pequenas e médias. E na plataforma, como funciona? Você se cadastra na plataforma, entra, você coloca seus dados. E lá você vai ter uma série de serviços que você pode usar. Você pode solicitar um registro de marca, você pode solicitar uma elaboração, uma análise ou uma adequação de contrato. Você pode solicitar até processos, a questão mais civil. E a gente tem isso como um serviço assim, essencial, que serve justamente para acompanhar e colher esses dados, entendeu? Assim, pegar esses dados e entender quais são as partes que demoram mais, quais são as partes que são mais trabalhosas, e automatizar em cima disso. Então, a gente faz um acompanhamento, estilo iFood, Mercado Livre e tudo. Então, você entende o que o advogado está fazendo lá naquele momento. Então, ele está marcando uma reunião com você, ele está elaborando o contrato nesse momento, ele está colocando o documento na plataforma. Então, todos os documentos que você tem ficam armazenados lá na plataforma para você gerenciar, e essas requisições também. Então, processos, registro, tudo assim, o que a gente solicita de dado é tudo pela plataforma. Então,
muito mais prático do que você ter que ficar nesse bate e volta com o advogado, assim, qual é o documento? Aí você manda o documento, aí depois passa um tempo, qual é o nome? E o advogado, tipo assim, não consegue finalizar o que ele precisa fazer enquanto ele não tiver todos esses dados. Então, a gente construiu isso justamente para agilizar esse processo. A gente já deu uma automatizada boa no registro de marca. Então, antes que você tinha que... o advogado tinha que ir lá na procuração e criar essa procuração, pegar um modelo que seja, e colocar os dados da pessoa lá, e aí depois enviar para ele assinar, e aí ele assina e volta, e aí sim o advogado consegue seguir com o registro de marca. E agora não, na plataforma... a pessoa seleciona os dados dela. Esses dados, eles são enviados para a nossa ferramenta de automação. A procuração é gerada na hora que ela envia esses dados. E ela já tem a possibilidade de assinar esse documento já pronto. E aí ela assina no aplicativo, que a gente tem essa ferramenta também, para justamente manter todos os documentos que a pessoa tem lá e organizar tudo direitinho. E aí a pessoa segue com o registro de marca de maneira normal, assim, já solicitou todos os dados e o advogado vai fazendo e vai, tipo assim, atualizando as tarefas, as etapas, que a gente separa nesse sentido, em etapas, tarefas que o cliente e o advogado precisam fazer. Então, a gente tem essa parte do aplicativo que o core do aplicativo para gerenciar as requisições que uma empresa precisa. E a gente também tem a parte de automação. A parte de automação, como eu citei anteriormente, você coloca suas necessidades, os seus dados, e o documento ele gera para você na hora o documento. A ferramenta gera para você na hora o documento para você utilizar para qualquer coisa que você precisa. Então, um memorando de entendimento, um business model canvas, um termo de uso, uma política de privacidade. Tem vários documentos lá na plataforma que a pessoa pode precisar e é barato porque não tem interferência de advogado nisso, entendeu? Então, a gente tenta oferecer o serviço mais barato e mais acessível para essas PMEs, para eles terem um serviço de qualidade. Naqueles serviços que dependem, obviamente, de um advogado, Uhum. quem é que... É um escritório que está por trás? São vários? Sim, não, é um escritório que está por trás. A gente tem os nossos próprios advogados. Ah, legal. E aí, assim, muito provavelmente, escalando o modelo, assim, aumenta a necessidade de advogados, né, para fazer, porque tem tarefa que é inerente ao advogado. E aí, na assinatura desses documentos, como acontece? Porque, usualmente, esses documentos são assinados mesmo a caneta, no físico. Como é que é? Uhum. A gente tem uma provisória, eu acho que chama, que habilita de ter uma validade jurídica sendo uma assinatura digital. Então, tem muitas plataformas hoje que utilizam disso para justamente oferecer esse serviço de assinatura digital, que a pessoa não precisa imprimir o documento. Quem tem impressora hoje em dia em casa mais, né? Então, tipo, isso é uma parte que já está resolvida, assim, nesse sentido. Tem várias empresas que já dominam boa parte desse mercado já, mas a gente oferece essa ferramenta gratuita na plataforma. A gente oferece justamente para a pessoa entender que aquilo é um complemento ao que a gente oferece em si. Aquilo é uma coisa até que você consegue fazer no próprio iPhone, nas notas, você consegue fazer. Então, é para manter os documentos. A questão principal é essa, você manter seus documentos lá organizados, quais foram assinados, enviar para assinatura para outras pessoas. Que legal. E qualquer tipo de contrato que eu consigo ali? Sim. Qualquer tipo de contrato você consegue assinar. Você cria a sua assinatura. A gente está até lançando uma versão 2.0 daqui a um mês, mais ou menos. É que eu que estou na parte de tecnologia, né? Eu tô gerenciando isso. E a gente vai estar lançando essa ferramenta agora que a pessoa não precisa nem desenhar, nem nada. A pessoa bota os dados dela e o documento está validado juridicamente. E como que é rentabilizado isso? É cobrado uma assinatura por documento? Como é que é? Então, a assinatura em si, a ferramenta de assinatura, a gente não cobra.
As ferramentas que a gente cobra são a automação de contrato, o resumo também, que eu não citei, que você resume o documento através de um modelo de inteligência artificial. Você manda esse documento, a gente o modelo pega o texto e extrai as partes principais desse texto e manda para você entender do que se trata esse documento lendo 2 parágrafos. Então, são 40 páginas que você lê em 1 minuto. Então, cobra por documento. Isso, a parte do resumo, sim. A de automação também. De automação também. Então, se eu estou precisando de um registro de marca, vai cobrar, assim, o registro, né? Não é uma Isso, assinatura. Isso. O registro, no caso, é um serviço que a gente presta. Aham. É uma requisição que você faz na plataforma. A automação em si são documentos específicos. Então, um contrato de prestação de serviço, um termo de uso, política de privacidade que você precisa colocar num site aplicativo. Então, essas coisas são individuais, assim. Você coloca seus dados, o documento é gerado na hora. O registro de marca não. Tem ainda o trabalho do advogado e tudo mais. Então, a gente separa essas áreas para justamente ficar mais claro para o usuário ele entender que existem partes que tem a mão do advogado e tem partes que não, que é gerado na hora ali para você, super fácil e barato, né? Porque não faz sentido a gente cobrar caro de um serviço que é feito por um computador, assim, rápido. Que bom. E se tiver alguma dúvida, algum cliente está com uma dúvida e tal, como é que funciona isso? Tem uma parte assim para tirar dúvida, alguma coisa assim? Uhum. Então, a gente está em desenvolvimento do chat da nossa plataforma, que você teria acesso ao o contato com um advogado para tirar uma dúvida recorrente, assim. Só que, geralmente, a gente mantém um contato por outros meios, WhatsApp, outras coisas, para justamente entender se tá tudo certo ali. Tem pessoas que não precisam, assim, tipo, um registro de marca, você bota seu documento lá, seus dados, tudo é gerado na hora, pronto. Tipo, não, registro de marca não é gerado na hora, né? Perdão, mas você vai fazendo lá e aí, tipo, você acompanha por lá, não tem, tipo, nenhuma dúvida a mais. Se tiver alguma questão que o advogado precisa falar, ele vai entrar em contato por outros meios. Mas a gente está trabalhando na questão do chat, que isso é uma questão interessante que você colocou, que é bem importante. E para a gente centralizar tudo dentro da plataforma mesmo, sabe? No tipo de contrato que eu preciso mandar para algum cliente meu, tal, aí a assinatura, como é que funciona? Quando eu preciso da assinatura dele. Uhum. Então, você cria a assinatura lá, você tem um documento. Se você for assinar, você assina. Se você vai enviar para outras pessoas, você não precisa assinar, se você, no caso, for assinar, Uhum. né? E aí, você envia no final, você seleciona as partes que que você vai querer enviar esse documento. E aí, esse documento é enviado por e-mail para elas acessam a nossa plataforma, assinam, e no final o documento é gerado com todas as assinaturas. Você consegue previsualizar também o documento, quais pessoas assinaram, quais não. E isso, no caso, no processo agora de assinatura que a gente tem. Só que o novo que eu falei, que vai sair, vai ser um pouco diferente, porque você não vai precisar assinar em si, entendeu? Então, Não vai precisar assinar? assinar, eu falo de escrever, de desenhar. Ah, sim, sim, Entendeu? sim, Você sim. coloca seus dados, você confirma. Como outras plataformas de assinatura eletrônica, que só tem a Isso, assinatura eletrônica. isso, exatamente. Você faz uma validação com o token, que é enviado para o seu e-mail, você confirma os seus dados e pronto. Você não precisa desenhar em si. E se eu pegar um documento pronto assim, eu quero editar, dá para editar? Dá. A gente oferece documentos em DocX, que é o Word, Uhum. que a pessoa consegue editar, e documento em PDF, que é ali visual mais, você quer enviar para alguma pessoa, mas dá para editar sim. Não dentro da plataforma, isso é uma questão que a gente também se atenta, mas você pegando o documento lá tranquilo, bota no Google Docs ou no Word, você consegue editar. Porque eu fico imaginando o seguinte, né? Você pode ter dois públicos, um público que vai realmente saber um pouquinho mais sobre algum ponto ou outro, que aí vai ter que, tá faltando isso, ele quer editar, mas considerando o maior público, né, em número de pessoas, talvez seja um público que talvez não tenha tanto conhecimento até do que vocês estão colocando lá no contrato. Uhum, uhum. Então, uma parte educacional que também é importante, né, para fazer girar. Com certeza. A gente tem uma ferramenta que a gente
tá trabalhando em cima, que é uma ferramenta de mentoria, que é justamente isso. A gente oferece algumas aulas para os nossos usuários e eles têm essas aulas e algumas partes práticas também e conteúdos que são relevantes para uma pessoa que tem uma empresa, entendeu? Então, a pessoa consegue entender mais e entendendo, ela sabe que, tipo assim, ela consegue ir lá, gerar tranquilo, porque tem muita gente que fica com dúvida, né, porque não entende. É. Então fica com dúvida, fica com medo, às vezes, vai querer ter um advogado ali só pra, tipo, ter certeza que a informação que ele tá colocando é certa, mas, assim, é tranquilo, cara. Eu que mexo com a parte tecnológica, eu entendo que, tipo assim, um documento nada mais ele não é tipo um bicho de 7 cabeças, são dados que você coloca ali para você se assegurar e fazer um acordo entre as pessoas que estão dentro daquele documento. Aham. E aquele documento ele é válido para caso tenha algum problema você utilizar ele. Então, assim, muita gente tem medo, mas eu entendo, só que hoje em dia eu enxergo de uma outra maneira, sabe? Eu acho que o grande desafio aí é ter os campos bem definidos para a pessoa colocar qual que é o objeto mesmo ali do contrato, e tal. Uhum. Aí muito bem definido, ter um contrato que minimamente proteja no quesito, se der problema, onde vai discutir, qual foro. Sobre responsabilidade, sobre o que se foi cumprido ou não aquilo do contrato, a multa, tal. Não é algo que, assim, muita gente já utiliza o Google para isso, né? Pega um Uhum. modelo padrão lá do Google lá, só preenche e pronto, né? Isso. Na prática, vocês estão, de fato, já, não de certa forma aproveitando, mas já existe isso ocorrendo no mundo, vocês estão dando até uma garantia maior de que aquele documento foi visto mesmo por um advogado, que os parâmetros ali estão corretos, Sim, né? Então, pelo menos sim. tem algum ponto de contato da pessoa ali, que é vocês, Uhum. né? Os advogados, eles fazem parte da criação dos documentos. Eles que ficam mais responsáveis, assim. Até a gente tem advogados que, inclusive, entendem da questão da tecnologia e criam na base de dados mesmo. Tipo assim, de acordo com o que é necessário, tal pergunta, com tal informação. Porque são eles que entendem, né? São eles que entendem. Eu criei a infraestrutura, a tecnologia, e aquilo está pronto para receber essas informações que os advogados vão dizer qual informação que é necessária, qual que não é. E tudo isso que você falou, exatamente. A gente tem as perguntas lá, não é com juridiquês, não é difícil de entender. É uma questão bem mais facilitada. Então, tem a pergunta do foro, tem a pergunta de quais são as partes que estão envolvidas, tudo mais. Pô, eu acho que isso é fenomenal, cara. Acho que a partir do momento que vocês forem desenvolvendo, dá até para abrir alguns nichos específicos que possa ter algum ponto que seja diferente do geral, né? Assim, você tem, se você está vendendo um produto ou você está prestando um serviço e que serviço aí esse tipo de serviço pode ter uma regulamentação específica que precisa ser considerada, esse tipo de coisa. Mas, sem sombra de dúvidas, eu acho que é um negócio que pode ajudar muita gente a automatizar e principalmente, assim, se é tudo eletrônico, já é meio caminho andado também. Uhum. Porque às vezes a pessoa precisa de agilidade para enviar um contrato, porque senão pode perder aquela contratação. E aí a pessoa, enfim, não tem, como você disse, uma impressora, aí tem que assinar e manda via para outra pessoa. Não, então calma, vamos pegar o documento que eu fiz no Word e botar numa plataforma de assinatura eletrônica, aí tem que entrar numa outra tela, aí botar, contratar e bibibi, bobó. Enfim, vocês estão compreendendo tudo, putz, facilita demais, né? Uhum. Principalmente quando é alguma coisa que seja reiterada. Então, um negócio que tem sempre o mesmo modelo de contrato, né? Que geralmente o que essa pessoa faz uma vez um modelo, vai preenchendo os dados e mandando, Uhum. né?
pode ser feito isso por meio de vocês, que na verdade vai fazer de ponta a ponta, né? Você vai lá, uma vez que vai preenchendo as coisas ali, bum, vai encaminhando, vai assinando. E mais, tem a garantia de que está arquivado, pelo que você disse, né? Sim, Tem lá uma pastinha, armazenado. já vai estar tudo lá, porque essa etapa também da organização é um parto na vida de todo mundo hoje em dia. Porque se você comparar com os escritórios mesmo, os escritórios tinham lá os arquivos gigantes, aí você abria uma gaveta, tinha lá as pastas lá de papelão, aí você ia colocando, ou você ia pregando numa pasta com uma bailarina, negócio assim, cadavérico, mas tinha organização, severa. Você tem até faculdade disso também, biblioteconomia. Sim. Cara, os caras estudando 4 anos organização, sabe? Da coisa toda. Tem até um caso engraçado que foi assim, a gente passou por fase de investimento agora, a gente foi investido pela Bossa Nova Investimentos e pela Venture, aceleradora. E para esse processo a gente precisava de um documento que é só emitido pela Jusesp. E eu tive que ir no local, que era longe da minha casa. Eu fui na Jusesp, em outra central assim que atende com a Jusesp. Aí eu fui lá, solicitei o documento. O documento só foi chegar depois de 1 mês. O documento só foi chegar depois de, sei lá, 35 dias. Então, assim, é uma coisa que, para os dias de hoje é muito complicado, porque a gente precisava daquele documento, sabe? A gente precisava daquela informação. E para você ter esse documento, precisa da caneta, tipo assim, da pessoa específica assinar aquilo, é uma complicação que a gente quer resolver. Eu queria que a gente tivesse essa funcionalidade no aplicativo, mas a gente não tem, né, ainda, porque tem tantas áreas que a gente pode resolver. Tem um monte. Por exemplo, essa dor que tem a ver com a Jusesp, pode ser a do Rio, junta comercial de maneira geral, que é uma coisa assim, para abrir empresa. Para abrir empresa, por exemplo, se você for MEI, para muita gente é fácil, mas para muito mais gente não é tão fácil assim. Você pode tirar, hoje você tem no site, você tira MEI em um dia em alguns locais, tudo digitalmente ali. Em outros, não. Mas, quando você entra nos sites do poder público, cara, não tem o foco na experiência do usuário. Não. Então, assim, tu vai ter que ficar caçando aonde que tá cada coisa. Para muita gente vai ser fácil, para muito mais gente vai ser difícil. E sempre eu me perguntei o seguinte, cara, se, por exemplo, na hora que eu for me cadastrar no Marketplace, eu tô lá preenchendo todos os dados, e eu já saio com o CNPJ de lá, porque o serviço público ele tá lá embarcado. Putz, seria fenomenal. O Brasil teria a maior formalização de empresas na história, não tenho dúvida. Porque a parte de você ir lá preencher no Marketplace ou numa plataforma que tem prestadores de serviço, tá cheio aí. Nidtelemed tá com médico, Get Ninjas tem um monte de prestadores de serviço, você tem as de delivery que tem um monte de entregador, tem as de motorista e tudo mais. Na hora que você tá preenchendo lá no Marketplace, que é de seller, de vendedor, ele vai pedir seu CNPJ. Aí você tem que ir lá para uma outra tela ou mesmo presencialmente tirar aquele CNPJ. E, cara, o core dele é vender, não é... Ele falar, putz, essa burocracia, eu tenho que vencer essa burocracia, sabe? Sim, já é tão difícil, né? Ter uma empresa e criar uma empresa do zero é uma coisa, tipo, complicada para ter mais complicação. Não é que não tenha que ter regulamentação, que não tenha que ter isso. Com certeza tem que ter. Só que de uma maneira muito mais facilitada, entendeu? Que não seja burocrática, que seja fácil e também mais barato. Tem alguns países que quando você chega no banco, quer abrir uma conta PJ, mas você não tem o PJ ainda. Ele pega o cadastro e já sai com o CNPJ. Sim. Porque o banco já abriu a conta e o CNPJ. Sim. Mas veja,
até onde eu sei, você vai até a agência nesses locais, nesses países. Mas, cara, assim, a primeira porta de entrada das PMS no mundo jurídico, obviamente, é abertura de CNPJ. Embarcou a abertura de CNPJ, tá facilitado? Putz, o cara já vai abraçar, dar o beijo na plataforma, já vai adorar. O restante já fica muito facilitado. Sim. E ninguém se tocou ainda. Então, por exemplo, o governo está querendo arrecadar mais. Pô, cara, digitaliza esse serviço aí público aí, MEI, EIRELI, LTDA, e dá o pau aí pra você ver como é que o negócio vai ficar melhor. Muito. Não é? Então, assim, tem muita coisa para se fazer, para resolver, porque problema não falta nesse segmento, né? É um negócio, assim, gigantesco. Mas, meu caro, eu quero muito agradecer a tua presença aqui, a me colocar à disposição aí, porque eu acho que a gente pode ajudar demais na ferramenta de vocês. Mandar também um abraço, um beijo para tua sócia, a Fernanda. E, cara, dá o teu recado aí, o final. Beleza. Muito obrigado, viu, por me chamar. Foi muito massa a nossa conversa. Gostei demais. Vou até ficar com um cartãozinho aqui pra gente manter contato. E, cara, o meu recado final é que, tipo assim, o mundo, ele tá caminhando para isso. Você vê outros países mais desenvolvidos caminhando para isso. Por que o Brasil não vai caminhar para isso também, né? Já tá caminhando. Já tem muitas empresas indo para esse mercado. E, assim, a gente tem que automatizar o máximo desses serviços para ter uma motivação maior para essas empresas, para ser facilitado, para não ser um empecilho, uma pedra no sapato. Então, é para isso que a gente criou a Soci e eu fico muito, muito orgulhoso de pensar dessa maneira e trabalhar para a construção disso. Então, é isso. Obrigado, cara. E você que ficou até aqui nesse episódio, não deixe de dar seu like, se inscrever no canal, deixar o seu comentário para a gente ir sempre melhorando aqui. E, obviamente, assistir os episódios anteriores. Tem muita coisa bacana, muita ferramenta que você pode usar e também muita coisa para mudar o seu jeito de pensar e se inserir logo nesse ecossistema digital que está mudando tudo. O meu abraço e até o próximo episódio. Valeu!